Aleluia. Aleluia. Louva a Deus pela vida do pastor Gilson. Som de Deus, a gente se conhece ali pelo Facebook, né? Aleluia. Eu vendo ele de lá e o pastor me vendo de cá. Até que deu certo de a gente estar aqui hoje junto. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, viu? Aleluia. Aleluia. Louva a Deus por todos os irmãos cantores, adoradores do Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E a toda a igreja. Irmãos, vamos para o tema da nossa campanha. Hoje é o segundo dia, né, pastor? Segundo dia. Aleluia. Romanos 6, versículo de número 10. Aleluia. Romanos, no capítulo 6, o versículo de número 10. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluia. A presença do Senhor é real. Aleluia. Aleluia. Romanos 6, capítulo 6, versículo 10. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Pai eterno, Deus de glória, te exaltamos, glorificamos e bendizemos pelo teu poder. Meu Pai, a tua graça é real nesta casa de oração, neste lugar onde invocamos o nome do Deus vivo. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, somente a tua vontade, meu Pai, não a nossa. Que voltamos para casa, meu Pai, com a certeza de que o Senhor falou conosco, com a certeza de que o Senhor, uma vez mais, abriu o céu sobre nós, meu Pai, e desceu sobre nós a tua presença. No nome de Jesus, meu Pai, faz a tua vontade, faz a tua vontade. No nome de Jesus, se sente adorando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está na casa do Senhor. Aleluia. Aqui é lugar de adoração. Glória a Deus. Se você dispôs o seu coração para vir aqui esta noite e adorar, você tem a liberdade para adorar. Aleluia. Aleluia. Estava lendo sobre a história de Salomão, quando ele termina de construir o templo, que o seu pai Davi tinha tentado no coração fazer para Deus um lugar para Deus habitar. E quando ele conclui a obra, tem um culto. Nesse culto, quando eles começam a louvar a Deus, quando eles começam a louvar a Deus, a palavra do Senhor vai dizer que desceu uma nuvem. E esta nuvem era uma nuvem de glória, que enche toda a casa. Diz a palavra que aqueles que estavam lá dentro, os sacerdotes, não conseguiam se mover, porque a presença que foi manifestada era tão grande que eles não conseguiam dar continuidade no culto. No louvor, a presença do Senhor ela desceu. Aonde há adoração, a presença. Aonde há louvor, a presença. Para que os irmãos entendam, os primeiros cultos lá, muito antigamente, muito antes de nós sequer existir nossos avós, os cultos eram feitos na maioria das vezes em louvor. E a palavra era pregada louvando, adorando a todo o tempo do Senhor. Aí é interessante que quando eles terminam o louvor, Salomão pega a palavra para uma oração. E ele ora agradecendo a Deus. Quando ele termina a oração, a presença se manifesta novamente. Aleluia. Por dois momentos ali a glória do Senhor se manifesta. E o povo fica cheio de Deus pela glória e a graça do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha manifestar essa presença ainda no nosso meio, desta forma, desta maneira, para que ficamos tão cheios que não conseguimos mais nos movimentar pela presença. Aleluia. O livro que nós lemos, Romanos, foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele foi
No Novo Testamento, o maior escritor que temos, o que mais escreveu livros, foi Paulo, apóstolo chamado para a boa obra. Paulo ele escreve aos romanos quando ele estava provavelmente em Troade, na Grécia. Ele escreve esse livro aos romanos para instruí-los a viver em Cristo. Aqui no capítulo 6, onde nós lemos, fala sobre que nós fomos libertos de um mal, e este mal é o pecado. O pecado, ele iniciou-se lá no Éden, com Adão. Porque nós vemos Deus, ele vindo criar o homem. Quando ele vai resolver criar o homem, ele desce e coloca sua mão no barro e molda o ser. E quando ele termina, ele sopra sobre as narinas e dá vida àquele boneco. E é interessante que todo o período da criação durou 6 dias. Durante esses dias, todos os dias, quando Deus terminava algo que ele fazia, ele olhava e a palavra vai dizer assim: e viu Deus que era bom. Tudo o que ele cria, ele vê que era bom, porque ele estava criando algo que era para funcionar, para dar certo. Quando Deus ele termina de criar o homem, a palavra muda. Porque enquanto ele olhou para tudo e ele fala, e viu Deus que era bom, o escritor vai escrever de outra maneira. Ele vai escrever, e viu Deus que era muito bom. Quando Deus ele cria o homem, ele vê que é perfeito, ele vê que estava agradável aos seus olhos, ele vê que estava de acordo com aquilo que ele tinha planejado, ele vê que era muito bom. E coloca Adão no Éden e cria para ele todo um ambiente para ele viver em paz, em adoração, em louvor. Ele coloca tudo o que Adão precisava no Éden. Tudo que Adão queria, ele tinha no Éden. Tudo que Adão procurava intentar no seu coração no Éden, ele tinha para ele. Ele tinha os melhores alimentos. Ele tinha tudo a melhor água que necessitava o seu corpo. E quando faltou algo para Adão, que era uma esposa, Deus falou, vou fazer uma mulher para ele. Deus faz, e porque ele percebe que Adão estava sozinho. E ele pensa, não é bom que o homem esteja só, vou fazer um adjutor. Ele cria a mulher. E nós sabemos, ela come do fruto que não era para comer, dá para Adão. Quando Adão come, os seus olhos são abertos. Muita gente gosta de colocar o erro na mulher. O erro estava em Adão, por desobedecer a voz do Senhor. Porque Deus tinha falado para Adão, quando ele desobedece, o pecado entra. O pecado não era o fruto, porque os seus olhos foram abertos. Mas o pecado de Adão foi a desobediência. E esse pecado, até hoje, nos faz muito mal. É um grande mal que sobrevém a nós, a desobediência. É por isso que alguns falam, e eu aprendi assim, que o manual do crente, enquanto nós somos pequenos na escola, nós vamos aprender o ABC. Aí, na escola de Deus, na igreja, servindo a Deus, é o obedecer. E quando o homem sai fora do obedecer e vem a desobediência, vem o pecado em sequência. Porque nós temos regras para servir a Jesus, nós temos regras para nos mantermos na presença de Deus. E quando nós saímos dessas regras, nós estamos saindo então em desobediência. Quando o homem desobedece à voz do Senhor, o pecado ele vem e vem com a sua consequência. E o escritor vai falar que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Então, entenda. O homem ele falhou com Deus. Ele permitiu o pecado entrar pela desobediência. Então agora era necessário o homem morrer, para que sim o pecado também desapareça. Como não era possível, Deus ele não ia pegar o ser humano que ele tinha criado, a sua obra-prima, e matar simplesmente por conta de uma falha. Ele prepara outro para morrer no lugar dele. Ele mostra para o homem, ele fala, você falhou, mas agora, no momento, o cordeiro vai morrer no seu lugar. É onde que Deus mata o cordeiro, tira a roupa do cordeiro e põe no homem.
mostrando que para que se havesse perdão tinha que alguém morrer. Tinha que alguém morrer. Conta-se uma história de um rei, pastor. Um rei muito sábio. E no seu reino começou um problema. Todo mundo roubava. Todo mundo roubava, estava tendo muito problema. O rei cria um decreto. E nesse decreto que ele cria, ele determina o seguinte: quem roubar vai ter os seus 2 olhos arrancados. Se roubou, arrancou os olhos. Não tinha como evitar isso. Um dia, quando ele determina isso, paz no reino. Paz. Só que um dia alguém comete um erro de roubar. Leva para o rei julgar e fala: olha, rei, alguém cometeu um erro que o senhor tinha determinado. Alguém agora falhou, rei. Chegaram para o rei e falaram: rei, é seu filho. Qual seria a sua atitude no lugar desse rei? Qual seria o seu pensamento no lugar desse rei? O rei pensou em exilar o seu filho, arrancar os olhos de qualquer outro, mostrar para o povo. Só que se esse rei fizesse isso, ele seria um rei que iria perder o seu crédito com o seu filho. Ele poderia ter escondido de todo mundo, mas o seu filho iria orar para ele e falar: o meu pai não é um homem de honra, porque ele mentiu, porque eu falhei e ele não cobrou de mim. Se esse rei não fizesse para o seu filho o que ele tinha determinado, ia falar: o meu pai é mentiroso, não tem palavra, porque ele determinou algo e não fez, só porque era eu. Sabe o que o rei escolhe fazer? Ele fala: o que a lei pede? O que pede a lei? Não são 2 olhos? O que o pecado nos pedia? Não era a morte? O salário do pecado é a morte. Então, para o rei, ele só teve uma solução. Já que a lei está pedindo 2 olhos, não retira os olhos do meu filho, mas retira os meus. Aí quando Deus ele olha o pecado do homem, ele fala assim: já que eu não vou matar o meu filho, que eu acabei de criar, me mata no lugar dele. Aleluia. Me mata no lugar dele. Jesus ele veio na terra. Aleluia. Ele pregou a sua palavra. Ele foi crucificado e ele morre. Então Deus, ele veio na terra e morreu por mim e por você. Aleluia. Então quer dizer que o preço foi pago. Jesus da cruz, ele está com as mãos abertas e ele abre e fala para o Pai assim: Pai, está consumado. Esse está consumado no original, ele estava gritando assim: tetelestai. Aleluia. Tetelestai naquela época, para que os irmãos entendam, era mais ou menos assim: eu tenho uma dívida com alguém, e toda dívida que a gente tem, que a gente paga parcelados, cria-se um boleto, cria-se uma nota promissória. Não é assim? Quando você deve, você vai pagar alguém parcelado, você tem um controle, uma nota promissória, um boleto. E eu vou pagando. Em 10 vezes eu vou pagando. Quando chega na última parcela, o meu credor, ele vai pegar um carimbo pelo nome Tetelestai e vai bater. E vai dizer assim: o preço está pago. Aleluia. O preço está pago. Quando eu olho para Jesus na cruz com os braços abertos e gritando Tetelestai, ele estava dizendo assim para mim e para você: o pecado de Adão entrou na terra, por causa de um homem a falha entrou, mas por causa de outro que morre na cruz agora, o preço está sendo pago. Aleluia. Aí nós entramos na palavra que nós estamos aqui para a nossa campanha. Aqui em Romanos ele está falando que se nós morremos com Cristo para o pecado, e nós vamos ressuscitar com Ele, então que nós vivemos como Ele vive, para Deus. E esse é o grande segredo. E essa é a grande luta. Aleluia. Quando nós vamos nos batizar, nós estamos morrendo para o mundo.
O batismo mata o velho homem, o batismo nas águas mata o velho homem, e nós ressurgimos como uma nova criatura. Simbologicamente ali, nós estamos determinando que agora nós não vivemos mais para o pecado, mas vivemos para Deus. Aleluia. O jugo do pecado não está mais sobre nós. Em Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então quer dizer, meu amado e meu querido irmão, que o pecado ele não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia. O pecado ele não tem mais poder para te condenar. Jesus ele já morreu. Só que sabe o que acontece conosco? Nós falhamos e nós permitimos Satanás apontar o dedo para nós e dizer que não somos dignos. Sabe como é, pastor, quando nós falhamos? Acontece com muita gente. Acontece um pecado, acontece um erro, e a pessoa parece que nem quer ir mais na igreja, nem quer estar mais no culto. Dá uma vergonha de encontrar com os irmãos, dá uma vergonha. Às vezes você passava na rua, via o irmão todo dia, e você às vezes não quer mais passar por lá para estar com o irmão, porque dá isso na gente. O pecado faz com que a gente queira nos isolar, nos separar, nos afastar. Mas aqui está dizendo que nenhuma condenação há. Você pode até falhar, você pode até pecar, mas o meu Cristo, o seu Cristo, ele tem poder para nos perdoar. Ele já morreu na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A condenação que estava preparada, ela não existe mais. Aleluia. Aleluia. Na cruz, Jesus ele levou. Ele nos libertou. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos libertou. Hoje você é livre. Você é livre. Livre para adorar. Livre para exaltar. Livre para glorificar o Senhor. Não deixa o pecado fazer você parar. Não deixa o pecado fazer você desistir. Não deixa que o pecado venha entrar na tua casa e fazer com que você desanime do Senhor. Porque nós não somos perfeitos. Não somos, estamos sujeitos à falha. Só que o que nós podemos não aceitar na nossa vida é desistir, é parar. Nós não podemos aceitar as ameaças que às vezes o inimigo prepara para a nossa vida, para nos afrontar, para fazer nos desanimar. Não, nós temos que dizer não. Eu sou livre, Jesus me libertou, Jesus me tirou do peso do pecado já, eu sou livre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai dizer: porque ao morrer para o pecado, morre de uma vez por todas para o pecado. Morreu. Não existe mais condenação. Aí ele vai dizer: todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Ele está dizendo: você morreu para o pecado, mas não quer dizer que te dá liberdade de continuar nele. Você morreu para o pecado, mas não te dá o direito de achar que isso vai te isentar de qualquer outra coisa. Não. Você morreu para o pecado de uma vez por todas. Você está livre, mas é de uma vez por todas. Não aceite. Não aceite. O desejo corta, afasta. Deu vontade de pensar negativo? Fuja do pensamento. Vem a oportunidade de falhar? Fuja da oportunidade. É correr mesmo. É não ficar, porque quem fica, falha. Quem permanece, falha. Sabe o que está acontecendo conosco? É uma geração que está se levantando, que parece que tem o pecado como manual. Tem o pecado que traz ele para próximo, desafiando. Mas aqui ele está dizendo: todavia, agora você vai começar a viver de novo. Mas é para Deus. É vida para Deus. É vida com Deus. É o tempo todo.
Não é 2 horas que você tira para estar no culto aqui, somente ligado a Deus aqui no culto. Não, é intensidade. É todo um momento. Aleluia. É negar-se a si mesmo e aceitar a boa vontade do Senhor. É negar-se às suas vontades e aceitar o bom de Deus, o bem de Deus. Só que o que acontece com nós, nossa geração? Tem muita gente que nem quer que Jesus volte. Fala, espera um pouquinho. Calma, Jesus, eu preciso terminar isso, fazer aquilo. Eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso concluir, eu preciso comprar um carro, terminar a obra da minha casa, terminar o meu lar, ser aceito no meu serviço, crescer de cargo. Tem tanta gente com tantos sonhos, mas o sonho principal está sendo deixado de lado. Ele está dizendo, todavia, vive para Deus. Aleluia. Aí ele vai dizer assim, dessa maneira, Aleluia. considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. É morto para o pecado. Morto para o pecado. Aleluia. 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 Não aceita. Não aceitam os manjares. Pois mais que pareçam bons, pareçam gostosos, pareçam apetitosos aos olhos, né, pastor? Porque é assim. Quem falou que o pecado é ruim? Quem falou isso? Não é. É bom, é agradável. Quando Adão ele olha o fruto, o que ele pensa? Ele fala, me parece bom. Pensa só. E o que acontece conosco? Já viu uma criança pequena? Quando você fala para ela assim, tá aqui essa taça, não encosta nela, ela fica o dia inteiro na taça. Ela fica o dia inteiro pensando naquilo. Imagina Adão, era uma criança. Deus falou, o fruto, esse aqui, você pode comer qualquer um, mas esse aqui não. É como se estivesse desafiando a nós mesmos. E o pecado, ele faz isso conosco. Ele nos deixa agoniados, olhando. Mas você está olhando, não posso tocar. E vem para a mente, pastor, e esse é o problema. Esse é o problema. Que quando nós começamos, é por isso que eu disse, nós temos que fugir. É nem pensar, é nem olhar, é nem desejar, é nem querer, é nem tentar experimentar, nem querer se aproximar. Só assim você vence o mal. Só assim você vence o pecado. Porque você vai olhando. Rapaz, mas brilha mesmo. E tem água. Parece interessante. Você começa a observar e vai se aproximando. E é isso que o pecado faz conosco. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Não é assim que acontece. É aos pouquinhos. E aos pouquinhos você vai se aproximando. Rapaz, mas de perto brilha mais ainda do que de longe. E você está olhando. Parece tão bom. Parece tão agradável. Adão estende a mão e pega o fruto. Fala, mas é bonito mesmo. Será por que Deus falou para mim não pegar? É tão bonito? Será por que Deus deu a ordem para mim não estar perto? É tão bonito, parece tão gostoso. E quando você pensa que não, você experimenta. Esse é o problema. Aí que está o erro nosso. A mensagem que o Senhor coloca no meu coração para nós nessa noite é para que nós nem olhamos para onde gera o mal, para onde gera o pecado. Cada um tem o seu, cada um tem o seu, e você sabe o que é. Aleluia. Que te faz desejar o pecado. E são eles as falhas que existem para nós. São eles as falhas. Eu não quero tocar no detalhe de qual é o erro. Não, nós temos erros diários e constantes, mas nós temos que passar a olhar para ele e falar: eu não quero, eu não aceito, virar as costas e ir embora, afastar. Porque parece que quanto mais perto, mais desejo nos dá.
E chega uma hora que você não resiste. E chega uma hora em que você não suporta. Se coloca sobre os pés. Chega uma hora em que parece que não dá mais e você quer pegar. Aleluia. 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 Chega uma hora. Glória a Deus, aleluia. Em que é inevitável. Aleluia. 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 Glória a Deus. Essa campanha é uma campanha para quem está na direção de Deus. Aleluia. Pastor, não é propósito Glória a Deus. do homem, Aleluia. mas é de Deus. Aleluia. Teve gente orando para Deus, para essa Aleluia. campanha. Aleluia. Eu tenho certeza que não foi algo que vou fazer aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus quer se aproximar de você. Aleluia. Jesus, ele quer se encontrar com Glória você. a Deus. Sabe o que Glória a acontecia Deus, no Éden aleluia. todos os dias? Deus, ele descia a uma certa hora da tarde para se encontrar com Adão. Aleluia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Só que teve um dia em que Deus desceu, mas Adão não estava. Sabe o que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Aleluia. Deus ainda está no mesmo lugar, Aleluia. aonde você sempre se encontrou com Ele, Aleluia. aonde você sempre se reuniu com Ele. Só que nós fazemos igual a Adão. Nós nos escondemos. Nós nos escondemos. E o Senhor chega e fala: Adão, cadê você? Aí você fala: Senhor, eu estou aqui, mas eu não posso ir aí. Aí Adão fala, Deus fala: vem cá, eu estou no mesmo lugar. O teu pecado quis se afastar de mim. Aleluia. A nossa intimidade, o nosso momento. O pecado, ele quer nos tirar do momento com Deus. O pecado, ele quer nos tirar da nossa intimidade com Deus. Mas Deus, ele está dizendo: eu estou no mesmo lugar. Não tenha vergonha de se chegar a mim, colocar os joelhos no chão e pedir perdão, porque eu ouço a tua oração. Não foi o que Deus falou para Salomão depois da construção do templo? Ele termina tudo o que ele tinha para fazer. E quando ele termina, lá no capítulo 7, aí nós vamos ver Deus falar para ele: olha, Salomão, se algum dia vier uma peste, vier um problema, vier uma guerra, e o meu povo me afastar de mim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se humilhar, orar, quer dizer, se humilhar é vir, abrindo mão de si mesmo, se derramando ao Senhor. Aí ele diz: orar, oração é falar com Deus. Então, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí ele vai dizer: eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia. Você viu que tem Glória a etapas? Deus. É por isso que Jesus, ele sempre chegava para alguém que ele queria curar e falava assim: esses pecados estão perdoados. Aí Deus lá para Salomão já estava dizendo: eu vou perdoar os pecados, depois eu sarar. Aleluia. Aí ele está dizendo assim: eu perdoo o pecado, aí depois eu saro. Porque às vezes feridas surgem novas, enfermidades podem surgir de novo, mas perdão de pecado. Jesus morreu, o véu se rasgou, ele abriu um lugar e preparou para nós uma morada. Aleluia. Preparou para nós uma morada. Glória a Aleluia. Deus. Podem tirar tudo, mas o céu ninguém te toma. Verdade. Ninguém te toma o céu. Aleluia. Aleluia. Pode adorar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amado Senhor, estamos na tua